Brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi 70, prefeito. Não dá para resolver os problemas de Manaus olhando para o passado, até porque a maioria desses problemas nasceu no passado. Para Manaus avançar, é preciso olhar para frente e ter novas ideias. É isso que a minha candidatura representa. Uma nova energia para colocar Manaus no lugar que ela merece, no Brasil e no mundo. Uma cidade que vai vencer essa pandemia e ressurgir mais forte, porque vai ter superado o seu momento mais difícil e encontrado o seu rumo. Coligação Avante Manaus. Avante Democratas. PROS, PTC, PMB, PRTB. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Agora 8 da manhã e 33 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. Samara Souza aqui comigo, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 Band News Difusora FM, com você, com muita informação até as 10 da manhã, Band News Manaus. Então vamos juntos, porque hoje tem muita informação. Como a gente falou, eu falei mais cedo e repito, campanha pegando fogo, uma disputa muito acirrada entre os dois candidatos que ficaram para o segundo turno das eleições em Manaus, que acontece agora, no próximo domingo, onde estaremos juntinhos com a melhor transmissão, com muita informação para você nas eleições do segundo turno em Manaus. E os detalhes daqui a pouquinho com Rosiane Carvalho sobre uma briga que teve nos bastidores de um debate que aconteceu na TV Norte, o SBT aqui de Manaus, onde teve um arranca-rabo nos bastidores. Então, os detalhes daqui a pouquinho com a Rosiane Carvalho. Então, continue ligadinhos aí com a gente. Tem muita informação para você. E participe pelo WhatsApp 993519370, 993519370. 26 de novembro de 2020. E estudo afirma que o Amazonas já passa por uma segunda onda. Os detalhes com a repórter Cindy Lopes. Um grupo de pesquisadores brasileiros alerta que o Amazonas vive o início de uma segunda onda do coronavírus. A nota técnica Situação da Pandemia de Covid-19 no Brasil foi publicada nesta semana e traz a assinatura de 6 especialistas de universidades e institutos de pesquisas do país. Segundo a estimativa do estudo, 28% da população amazonense já foi infectada, incluindo os assintomáticos, o equivalente a 1.177.000 pessoas. O levantamento é baseado nos dados divulgados diariamente pelo Ministério da Saúde e Universidade Federal de Viçosa. O governo do Amazonas anuncia a volta dos bares e casas de show em Manaus. Os detalhes ao vivo, direto da redação com Gabriele Moura.
Os estabelecimentos poderão funcionar como restaurante a partir do dia 1º de dezembro. De acordo com o governo estadual, o funcionamento exclusivo como restaurantes seguirá os mesmos protocolos sanitários já em vigor para o segmento. O governador Wilson Lima anunciou a medida nesta quarta-feira, quando teve reunião com representantes do setor de entretenimento e restaurantes. Ele falou em manter as atividades comerciais em funcionamento. O decreto com o detalhamento das novas normas ainda será publicado no Diário Oficial do Estado. A Polícia Federal em Roraima cumpre na manhã de hoje 3 mandados de busca e apreensão durante a operação contra o grupo suspeito a coordenar um garimpo ilegal na terra Yanomami. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram em 2018, quando o Exército abordou suspeitos que estavam em um caminhão levando mantimentos em uma região de garimpo que é ilegal. Os suspeitos são responsáveis pelo garimpo com balsas e maquinários para extração de ouro na área indígena. O governo argentino estima que 1 milhão de pessoas devem comparecer ao velório de Maradona na Casa Rosada, em Buenos Aires. Familiares e companheiros da seleção argentina no título da Copa do Mundo de 1986 foram os primeiros a entrar na cerimônia durante a madrugada. Ontem, por meio das redes sociais, Pelé disse que perdeu um amigo e um mundo, uma lenda. E concluiu: um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. Uma grande perda, né, para o futebol mundial. Muito. Não tem jeito, os argentinos hoje choram a morte de Diego Armando Maradona. E, assim, sem palavras, né, pelo que esse homem fez no futebol e o que ele representa para a Argentina. O que a gente vê hoje na figura do Pelé, Maradona é para os argentinos e para muitas pessoas no mundo, porque é considerado aí é o top 2, podemos dizer assim. Se para a gente é top 1 Pelé, Maradona tá ali na segunda colocação, sem dúvida. E a gente envia aí as vibrações positivas para os familiares, para os fãs de futebol, para os fãs de Maradona e para todos os argentinos. Tem essa rivalidade boa, Brasil e Argentina, mas nesse momento é de solidariedade e de tristeza, porque perdemos um grande ator no futebol. Band News. Tempo. Tempo com sol entre nuvens, parcialmente nublado, podemos dizer neste momento, o tempo na capital amazonense. 26 graus, temperatura aumentando um pouquinho, estava na casa dos 24 graus, agora 26 graus com sensação térmica de 28. E a umidade do ar também deu uma quedinha de 94% para 84%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Há uma probabilidade de 67% de 18 milímetros para esta quinta-feira, onde a temperatura máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Estamos no terceiro dia, onde promete chuva em Manaus. O tempo deve continuar encoberto a nublado e a temperatura não deve ultrapassar os 29 graus. Seu caminho. Vamos falar sobre o trânsito. Atenção, você motorista que neste momento está saindo da Zona Norte, pegando a Djalma Batista. Parece uma ocorrência aqui no mapeamento, bem no início da Djalma Batista, no sentido centro. Você, condutor, deve manter o alerta, porque essa é uma região muito movimentada, ainda mais por causa do grande volume de veículos que seguem para fazer o retorno, para pegar o trecho da Avenida Maripiranga Monteiro, que tem aquela interdição. E como você falou mais cedo, Samara, eu observei também que o trânsito está bem melhor do que nos últimos 2 dias. Teve uma movimentação muito grande na capital e agora está dando uma trégua, mas aqueles pontos que a gente sabe, Rotatória do Coroado, parte da Torquato Tapajós, continua com um trânsito muito intenso. Aparecendo aqui no mapeamento uma ocorrência, né, na Avenida Efigênio Salles. Confere Isso. aí, né? Confere. Então tem uma ocorrência que já provoca forte retenção na Avenida Efigênio Salles, no sentido Dom Pedro Coroado, já nas proximidades, oposto ali da saída da Avenida das Torres. Então, muita atenção, condutor, porque pense numa forte retenção agora provocada por essa ocorrência.
retenção já está chegando na curva, passando ali o Tribunal de Contas do Estado. Quem está em direção ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho já vai se deparar com essa forte retenção devido a esta ocorrência. Possivelmente um acidente que atrapalha o trânsito agora nesta área da cidade. Mapeamento mostrando aqui um acidente ou uma ocorrência na Maripiranga, no sentido bairro Centro, descendo ali o viaduto Ayrton Senna. Agora pense num trânsito que não anda ali, né? Infelizmente, o trânsito também está sendo prejudicado na Maripiranga, nesse sentido inverso, porque parte da pista, da faixa da esquerda, onde abriu uma cratera, né? Sim. Do lado da via do outro lado, né? No sentido contrário, também está interditada. Tem um pedacinho ali, mas isso causa um prejuízo muito grande a Maripiranga Monteiro nesse sentido, bairro Centro. E para piorar a situação, essa ocorrência agora registrada na descida do viaduto Ayrton Senna. A situação não está boa também para quem tenta evitar a Maripiranga e segue para Djalma Batista. Este primeiro trecho da Djalma Batista, condutor também enfrentando forte retenção até o cruzamento com a Pedro Teixeira. Aí logo em seguida o trânsito vai ficando um pouco mais ameno, mais moderado. Então, mas mesmo assim ainda é a melhor opção de Djalma Batista, porque mais para frente o trânsito está fluindo melhor. Queria entender como é que ficou a questão da João Machado, né? Também aquela parte que cedeu, teve uma parte que cedeu, mas não complicou o trânsito, pelo menos depois do ocorrido. Eu penso que foi rápido, né? O serviço feito ali. A Estrada dos Franceses, Estrada né? dos Franceses. Realmente. E não tem aquele congestionamento da última segunda-feira, quando a gente viu aquele trânsito horrível depois que cedeu um trecho da via também. Aqui também a gente observa o trânsito na Telmário Pinto, trânsito com forte retenção, passando um pouco a rotatória das Letras para acessar a Daci Vargas, passagem subterrânea, condutor enfrenta retenção, e para seguir para Constantino Neri, condutor também enfrentando retenção nesta área. 8h42, ainda falando sobre a chuva, o fenômeno Laninha interfere na quantidade de chuvas em Manaus e outros temporais devem ocorrer durante os próximos meses. A reportagem é de Gabriele Moura. Mais chuvas intensas devem ocorrer durante os próximos meses em Manaus. O fenômeno Laninha interfere na quantidade de chuvas na cidade. Elas devem acontecer de forma intensa, principalmente no período da tarde e noite. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Francisco de Assis, as chuvas que já ocorreram na cidade são consideradas anormais e outros temporais devem acontecer nos próximos meses. Está sendo anormal, chovendo muito acima da média histórica, tanto que esse mês está sendo o mês mais chuvoso de novembro desde da série histórica de Manaus. Esse dá sulfato porque está formando muitos temporais, muita convecção diurna com temporais mais intensos, que deve estar associado com o fenômeno da Laninha, que faz chover mais na parte norte e nordeste, mais na parte norte do país, sabe também. O chamado inverno amazônico, época chuvosa em Manaus, começa em novembro e segue até meados de abril. Este ano a chuva começou mais cedo, em decorrência das mudanças climáticas, e deve se estender a todo o estado, como explica o meteorologista do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, Renato Sena. As chuvas devem se concentrar não só aqui na região de Manaus, mas toda a parte leste do estado do Amazonas. Tem essa expectativa de chuvas acima do que normalmente ocorre nesse período do ano, e a gente vai ter muito provavelmente um final de ano e começo do próximo ano com chuvas muito frequentes. O geólogo Valdir Soares diz que o alerta é que, além de ser uma chuva forte, ela deve vir acompanhada de raios, relâmpagos e trovões. O clima, ele tende a ter oscilações de ordem natural, seja para mais, acima da normal, ou para menos, abaixo da normal. E como nós estamos entrando, de fato, no período chuvoso do inverno amazônico, é esperado, muitas vezes, que isso aconteça, porque é uma oscilação do clima, que tem características sazonais marcantes. Nessa semana, Manaus registrou mais de 100 milímetros de chuva em 2 dias, segundo a Defesa Civil Municipal. Segundo o IMET, a quantidade de chuva considerada normal é de 30 milímetros.
horas 45 minutos. FM, eleições 2020. Vamos agora com a agenda dos candidatos. Os candidatos que ficaram para o segundo turno das eleições em Manaus. Confira a agenda agora pela sua Band News Difusora FM. Amazonino Mendes, do Podemos, tem reunião com a coordenação de campanha pela manhã. À tarde participa de gravação com o horário eleitoral, para o horário eleitoral e para as redes sociais. À noite, o candidato tem reuniões com lideranças políticas e comunitárias. Nesta manhã, o candidato Davi Almeida do Avante concede entrevista a uma emissora de rádio e, em seguida, realiza caminhada na zona norte da capital. Pela tarde, participa de debate eleitoral em uma TV local e também de uma caminhada na zona norte. À noite, tem mais um debate eleitoral em outra emissora de TV. Vou avisar os nossos ouvintes que a gente está tentando conexão aqui com a Rosiane Carvalho. Não é fácil. Tecnologia é bom, mas tem falhas de vez em quando. Tanto internet, telefone, tem dias que causa um problemão para quem está na produção. Mas o Patrick e o Daniel já estão vendo aqui para conectar a Rosiane Carvalho para a nossa coluna de política. Temos informações agora lá de Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro é o que mais edita medidas provisórias por ano, segundo a Câmara dos Deputados. O repórter João Pedro Melo tem mais detalhes. Um levantamento da Câmara dos Deputados mostra que o presidente Jair Bolsonaro é o que mais edita medidas provisórias por ano, isso na comparação com os 4 governos anteriores. Por outro lado, a taxa de transformação dessas MPs em leis está abaixo dos 50%. Desde 2018, o governo federal editou, em média, 70 medidas provisórias por ano. Mas essa média tende a aumentar, já que 2020 ainda não acabou e a pandemia de Covid-19 continua. Porém, das 140 MPs editadas, apenas 56 foram convertidas em lei até o momento, ou seja, uma taxa de 47%. Além disso, 21 ainda estão em análise no Congresso Nacional. Uma foi rejeitada, outras 3 revogadas e 59 perderam a validade. O líder da minoria, deputado José Guimarães, destaca que o Executivo não se esforça para aprovar as medidas que edita e o Congresso também não tem feito a própria parte. A não votação das medidas provisórias, a exemplo da medida provisória 1000 do auxílio emergencial, é uma estratégia do governo deixar as medidas provisórias perderem a validade. Em segundo lugar, o Congresso também não faz por onde, não se faz respeitar, não vota. Já o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, justifica que a maioria das medidas que perderam a validade tratava de liberação de créditos. Como nós estamos na pandemia, abre-se crédito para atender a pandemia e, obviamente, executado o crédito, a medida provisória não precisa ser votada porque a sua finalidade já foi cumprida. Para efeito de comparação, no primeiro governo do ex-presidente Lula, por exemplo, a média foi de 60 MPs por ano, sendo que 90% delas acabaram convertidas em lei. Já no primeiro mandato da ex-presidente Dilma, a média foi de 36 medidas provisórias e cerca de 75% delas foram aprovadas. O artigo 62 da Constituição deixa claro que medidas provisórias devem ser editadas pelo presidente da República apenas em casos de relevância e urgência. O texto tem força de lei assim que é publicado pelo Executivo, mas precisa ser aprovado ou chancelado pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias, senão caduca, ou seja, perde a validade. Agora em Manaus, 8h49, pesquisa reforça que o Amazonas vive uma segunda onda da Covid-19 e estima que mais de 1 milhão já foram infectados. Quem tem os detalhes é a Cindy Lopes. Um grupo de pesquisadores brasileiros alerta que o Amazonas vive o início de uma segunda onda do coronavírus. A nota técnica Situação da Pandemia de Covid-19 no Brasil foi publicada nesta semana e traz a assinatura de 6 especialistas de universidades e institutos de pesquisas do país. Segundo a estimativa do estudo, 28% da população amazonense já foi infectada, incluindo os assintomáticos, o equivalente a 1.177.000 pessoas. O levantamento é baseado nos dados divulgados diariamente pelo Ministério da Saúde e Universidade Federal de Viçosa. Os pesquisadores levaram em conta indicadores como a taxa de transmissão do coronavírus, chamada taxa R. O ideal é que ela fique abaixo de 1, mas, na maioria dos estados, a taxa está acima de 1,1. No Amazonas, por exemplo, ela está em 1,2. O epidemiologista da Fiocruz, Jezen Orellana, diz que o crescimento de casos está diretamente ligado à flexibilização das medidas de prevenção ao coronavírus, como a abertura do comércio e a volta às aulas
aulas nas escolas de Manaus. Tem uma série de fatores, né? Foi a primeira capital do Brasil, né, a fazer a reabertura das escolas de forma precoce, da economia de forma prematura. Em meio ao aumento de casos de coronavírus no estado, o governador Wilson Lima afirmou nesta quarta-feira que os trabalhadores não podem parar, se referindo a possíveis medidas mais restritivas no estado. Eu poderia muito bem, como pregavam alguns, fechar o estado, fazer o chamado lockdown, cruzar os braços e fechar o comércio e esperar as coisas acontecerem. Quem tem uma condiçãozinha pode ficar 2, 3 meses parado em casa. Mas a gente que é trabalhador, e eu falo a gente porque eu vim do povo, nós não podemos parar um dia sequer de trabalhar, porque se a gente parar, a gente vai passar fome. Segundo o estudo, todos os estados estão longe de atingir uma possível imunidade de rebanho. Além disso, a evolução do número de casos novos mostra uma retomada da pandemia em todo o país, resultado de um afrouxamento das medidas de isolamento social e de uma falsa sensação de segurança causada pela melhora relativa do quadro observada nos últimos 2 meses. A pesquisa indica que o Brasil seguirá o que ocorreu em muitos outros países, com o complicante que a segunda onda da pandemia de Covid-19, que agora se inicia, retoma em patamares ainda elevados da circulação do vírus. Política, com Rosiane Carvalho. 8h51. Vamos às informações de política com ela, Rosiane Carvalho. Muito bom dia. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. Bom dia para quem acompanha a gente também pela internet. Rose, ontem os candidatos Amazonino Mendes e Davi Almeida tiveram um bate-boca em um debate da TV Norte Amazonas, filial do SBT aqui no Amazonas, né? E o candidato Amazonino Mendes, inclusive, emitiu uma nota de repúdio e o outro candidato, Davi Almeida, divulgou um áudio do princípio ali dessa confusão. Vamos acompanhar agora. Você é ladrão, rapaz! A gente não vai resolver as coisas assim, vamos chegar num consenso. Políticos como eu servem para combater políticos ladrões como você. O povo não te aguenta, rapaz. Tu, Eduardo Braga, pode falar, Martinelli, pode. Esse aqui é o outro. Esse aqui é o causador de tudo. Olha isso. Como que você fala de mim? Eu tenho que me defender. Martinelli, eu vou dar um tapa no teu celular, se continuar me gravando. Não pode nem estar aqui nesse lugar, cara. Não pode estar aqui gravando. O cara está aqui gravando. Isso aqui é bastidores. Isso é bastidores. Esse foi apenas um áudio. Tem um outro que circula aí na imprensa local, onde é possível ouvir a sequência, né, desse primeiro áudio e mostra ali essa confusão que envolveu o marqueteiro de campanha de Amazonino Mendes, Marcos Martinelli. É o áudio que nós vamos conferir agora. Por favor, apaga. Não apaga não, bicho. Tu já prejudicou o povo aqui todinho, seu vagabundo. Tu vai usar isso aí contra aqui, tu vai pegar porrada de mim, porra. Me respeita. Tu tá sendo ameaçado não, vou te bater. Chamou de ladrão. Opa, fiz alguma coisa pra ninguém tem sangue de barata aqui. Vamos falar o seguinte, acabou o debate, vamos embora. Acabou o debate? Eu não usei nada, não, mas você usar. Use isso contra mim, Martinelli, pra ver se tu sai daqui. Eu tenho a sua palavra. Eu tenho a sua palavra, olhando olho no olho. Se tu usar isso contra mim, eu vou te arrebentar, rapaz. Eu vou te arrebentar. Ele vai me arrebentar? Não. Que você não vai usar o vai. Vamos embora, governador. Não, eu não vou, não. Eu tenho que... As minhas considerações finais. Rose, você esteve no local. O que aconteceu? O que você viu lá? Arthur, é o seguinte, ontem houve esse debate, primeiro debate em que os dois candidatos que disputam o segundo turno à Prefeitura de Manaus se enfrentaram finalmente. Você lembra que no primeiro turno o Amazonino não foi para nenhum debate e o Davi não foi para os 2 últimos debates que ocorreram aí já na reta final do primeiro turno. E aí, agora ao longo desse segundo turno, ocorreram também alguns debates em emissoras que não houve o comparecimento do Amazonino Mendes. Então, o debate lá da TV Norte Amazonas foi o primeiro debate em que os dois candidatos iam para o confronto, iam se enfrentar, e havia toda uma expectativa a este respeito. No finalzinho, né, desse debate, quando já estava nas considerações finais, o Davi Almeida fez 2 minutos de considerações finais e a programação cortou bem na metade da consideração final do Amazonino Mendes. Me parece que entrou a programação nacional
que é da obrigatoriedade de entrar aí a propaganda, o horário da propaganda, né, deste horário da propaganda de campanha. E lá dentro, e quem estava acompanhando também não entendeu como é que foi cortada a fala do Amazonino Mendes. E aí a equipe dele, né, começou a questionar como é que ficaria essa situação. Me parece que nesse momento em que os microfones estão sendo desligados, eles estavam sentados ali lado a lado, num sofazinho, né, cada um no seu sofá, eles ficaram de frente. O Davi relata, e algumas pessoas de fato viram, o Davi tentou uma aproximação, algum cumprimento com o Amazonino, e foi negado pelo Amazonino Mendes. E o Amazonino Mendes teve uma continuidade de fala ali, o que ele repetia no próprio debate, né, de algumas afirmações que ele fazia contra o Davi Almeida, que é o que o Davi Almeida diz que foi a razão, né, de todo esse estouro dele mais adiante. Bom, aí, a partir daí, a equipe do Amazonino Mendes começa a analisar com a emissora a possibilidade de que eles possam usufruir aí de 1 minuto que foi cortado da consideração final. E, mesmo contrariado, mas sem exaltação, o Amazonino Mendes concorda que depois da propaganda gratuita ele entre com mais 1 minuto. A equipe do Davi Almeida, nesse momento, também defendia que eles tivessem 1 minuto de direito de resposta, que eles solicitaram ao longo do debate em função do que eles consideram que foi acusação, que eles se sentiram ali prejudicados por algumas questões que o Amazonino Mendes levantou durante o debate, né, relacionando a imagem do Davi, especialmente a que relacionava a imagem dele ao Wilson Lima e chamando ele de mentiroso, né, enfim, da postura dele por não, segundo o Amazonino Mendes, admitir esse apoio. Aí o que se passou ali, eu acho que também cai um peso um pouco na carga dos marqueteiros e também talvez da atenção da campanha, né? O marqueteiro do Davi Almeida, ao fazer essa defesa de que ele tinha que entrar também com o direito de resposta, acabou se exaltando, falando um pouco mais alto com a equipe jurídica, com a advogada da emissora. Eu ouvi palavrão também. E o Davi Almeida, que já estava sentado lá no sofá, se levanta e vai até esse núcleo onde estava tendo essa discussão. Eu escutei a advogada da emissora dizer: se acalme, nós estamos lhe respeitando, também nos respeite. O Davi Almeida interfere, diz: olha, o Eduardo tem razão, ninguém tem sangue de barata, nós temos que reagir. Acho que esse áudio foi o que entrou aí, que foi que passou a circular ontem, né? E nesse momento, acho que o Martinelli começa a filmar. Eu não ouvi se o Martinelli falou alguma coisa que de repente motivou uma explosão maior do Davi Almeida, mas é nesse momento em que ele é contido, não de uma forma muito veemente, mas ele faz movimentos, né, com o corpo para frente e começa a falar mais alto e ameaça o Martinelli. Martinelli, para de gravar, você não pode usar isso, você não pode estar filmando aqui dentro e tudo mais, que é o que está no áudio também, e diz que políticos como ele aparecem para combater políticos como o Amazonino Mendes, chama o Amazonino de ladrão, diz que o Amazonas, Manaus não aguenta mais o Amazonino e tudo mais. E o Amazonino Mendes se aproximou com a voz característica dele, desse momento, da vida dele, sem agressividade na voz, diz: olha o que você está fazendo. E o Davi retruca: o que você faz comigo? Você me acusa o tempo todo, não sei o quê. E o Martinelli permanece gravando e o Davi, mais uma vez, mostra o corpo para frente, que vai avançar. Aí as pessoas tentam contê-lo, né? E a partir desse momento, o que eu soube é que a confusão continuou ali dentro. O Martinelli foi convencido a apagar o conteúdo do que ele havia filmado no celular dele e se comprometeu ali com a Justiça Eleitoral, que estava presente, o doutor Alexandre Novaes, juiz da propaganda, estava presente, a não usar esse conteúdo, segundo a equipe e o Davi, enfim, não poderia ser usado. Mas logo depois, né, do que aconteceu ali, alguns grupos, né, de pessoas passaram a compartilhar e usar isso, não vídeo, né, um áudio que, segundo aí, foi captado pelo Martinelli, e logo depois alguns grupos aliados do Davi Almeida, alguns sites que parecem simpatizar com a campanha do Davi Almeida, também divulgaram esse trecho inicial que a gente ouviu aí, essas duas partes agora nesse momento. Bom,
resultado de tudo isso. Eu acho que o pós-debate acabou tomando um espaço maior, né? O debate se resumiu a esse pós-debate. Há uma série de dúvidas das pessoas, como é que isso começou, como é que não começou. Eu percebi isso. É uma intenção de viral a esse respeito. Não me parece, não tenho a impressão que viralizou, não sei em que medida você recebeu esse vídeo, mas quando viraliza, a gente recebe no grupo da escola dos filhos, no grupo da família, no grupo dos colegas do ensino médio, do ensino fundamental. Eu, pelo menos, percebo esse movimento porque estou aí em vários grupos. Eu não percebi isso. Eu acabei recebendo nos grupos dessas pessoas que acompanham mais diretamente política mesmo. Alguma outra pessoa que não faz parte desse grupo me mandou alguma mensagem querendo saber o que tinha acontecido, o que motivou o início daquela confusão toda, e parte das pessoas, claro, se surpreendendo com essa reação do Davi Almeida, uma reação mais agressiva, de ameaça, né? E aí, como a gente falou ontem na entrevista, a gente vai já ouvir um trechinho disso, ele não tem esse tipo de imagem associada a ele, muito embora em outros momentos já tenha apresentado reações disso. A gente acompanhou lá, quando ele era presidente da Assembleia, quando o Amazonino era governador, num debate sobre aumento de salário de professores, uma briga dele também com o então líder do governo, líder da maioria, que era o deputado Vicente Lopes. Eles foram quase às vias de fato. Os deputados, as mulheres, assessoras de plenário tiveram que conter os dois. E tudo isso ali rodeado de professores, aplaudindo, gritando. Parecia uma rinha, né, naquele momento ali, mas foi o que se passou e já é um episódio aí que já tem na história do Davi Almeida. Bom, você quer ouvir, a gente tem um trecho do Exclusiva, né, Arthur? Sim. Vamos acompanhar aí a resposta do candidato Davi Almeida, do Avante. Vamos ouvir. O que aconteceu para desestabilizar emocionalmente o senhor? Foi o que aconteceu ali no debate ou é um acumulado da campanha? O que aconteceu? Eu não me desestabilizei, eu apenas reagi com uma força mais forte do que a dele. Foi a forma que eu encontrei de pará-lo. Depois que eu reagi daquela forma, ele parou, ele sentou, ele começou a encenar. Então, quando eu reagi com aquela força, com aquele ímpeto, foi exatamente o momento que eles recuaram, porque eles estavam muito à vontade, eu não tinha reagido, eu estava recebendo as críticas, as ofensas, todas na boa, só que, por 2 vezes após o debate, ele veio para me ofender de forma mais velada, de forma mais pessoal, né? E apontando o dedo. Foi quando eu reagi, foi a forma que eu encontrei para reagir. Toda ação tem uma reação, e a minha reação foi bem numa força proporcional à ação dele. Foi lamentável, porém, eu digo o seguinte, eu sou um cara muito tranquilo, de paz, porém, ninguém tem sangue de barata. O senhor acha que, nesse momento, propor agressividade é uma conduta correta, que lhe cabe? O senhor se arrepende, acha que alteraria, foi um momento de explosão e alteraria? A outra questão é uma marca desta eleição em Manaus, uma eleição que tem sido marcada pela censura. É impedir que determinadas imagens circulem, que é o que o senhor ficou chateado ali num vídeo que foi gravado. Isso também é algo que é bom na avaliação do eleitor? Após esse episódio, eu fui até o Martinelli e pedi desculpa dele. Para quem não sabe, eu fui o primeiro motorista do Martinelli quando ele chegou aqui, viu, Rosine? Porque ele fez tudo intencional. E eu fui lá pedir desculpas, ele soltou os cachorros para cima de mim, todo mundo no estúdio viu, só que eu não tinha a má intenção dele de estar gravando para jogar no horário eleitoral. Foram desdobramentos de uma ação que veio dele, de uma reação minha, depois de um pedido de retratação de desculpas não aceito por ele. Ele tem todo o direito de não aceitar, assim como eu também tenho o direito de reagir porque eu fui muito ofendido. Candidato, quando o senhor cita esses políticos tradicionais que se revezaram no poder do Amazonas, o senhor deixa de citar um. E um senador, o senador Omar Aziz, que é um dos principais apoiadores do governador Wilson Lima. Por que o senhor poupa ele nas suas críticas neste momento? Não poupo ninguém não, Rosine. É porque o amazonino hoje ele é apoiado pelo Eduardo Braga e pelo Omar Aziz. Mas desde 2017, você que cobre política, eu estou contra o amazonino, o Eduardo, o Omar, o Alfredo, o Arthur, o Wilson Lima, com quem eu fui candidato em 2018, e eu alertei a população não me ouviu, não me escutou, e eu estava certo sobre uma tragédia anunciada administrativamente. Eu quero dizer que eu sou independente, não tenho ligação com nenhum deles. Aí a resposta do candidato Davi Almeida, e por meio de nota, a coligação Juntos Podemos Mais
do candidato a prefeito Amazonino Mendes, repudiou o comportamento que qualifica como destemperado adotado pelo candidato adversário Davi Almeida, do Avante, ao final do debate realizado ontem na TV Norte. E no fim da nota diz que sobre esse episódio o corpo jurídico da coligação Juntos Podemos já está tomando as medidas cabíveis. É isso, Rose. É verdade, olha só, Arthur, eu acho que pela reação, pelo próprio conteúdo da entrevista, a fala do Davi, a gente percebe realmente que eles devem ter consciência que acerto não ocorreu nessa reação dele ali no pós-debate, no momento que não havia as câmeras ligadas, mas que o áudio acaba tendo sim um impacto na imagem dele. Se isso vai ter tempo para atingir a campanha do Davi Almeida e uma eventual vantagem que ele tenha nesse momento, mostrado por algumas pesquisas, incluindo a pesquisa Ibope, né, que foi a que mais se aproximou do resultado correto do primeiro turno, há dúvidas, né? A gente está a 4 dias da eleição, mas certamente isso é um conteúdo que vai ficar marcado na imagem do Davi Almeida. Eu lembro que lá atrás, em alguma campanha eleitoral, que o Eduardo Braga saiu vitorioso, houve uns vídeos, mais informações de atos mais agressivos dele, de ações mais contundentes contra eleitor, contra apoiadores e tudo mais. Aquilo não fez com que ele perdesse a eleição, mas com o passar do tempo foi adicionando a imagem dele, criando uma imagem que hoje ele não consegue se desvencilhar, ele luta bastante para tentar refazer essa imagem. Acho que isso é um dado, né? O outro dado é que há esse embate entre os candidatos sobre a associação da imagem do Wilson Lima ao Davi Almeida. O Davi Almeida, no debate, percebi que ele estava sob controle disso, preparado para reagir em relação a isso, respondendo, né, concentrado. O Amazonino Mendes mostra as dificuldades da dicção, o que acaba pesando contra a imagem dele, é o que as pessoas tentam agredi-lo, né, politicamente em relação à idade e tudo mais. Isso pesa ruim, mas ele estava bastante concentrado e acho que até de uma forma muito repetitiva, cansativa, colocou a coisa do Wilson Lima, mas algumas pessoas avaliam que isso foi positivo, porque ele reforçou uma estratégia. De toda sorte, no resultado do embate, ali no debate, o Davi estava mais, eu acho que muito controlado, mais tranquilo, e tendo cuidado de não ser agressivo com o amazonino, que depois, no pós-debate, mudou completamente. E eu acho que muito, assim, a faísca, quem soltou, na minha opinião, que deveria ter um pouco mais de controle, já conhecer a personalidade do seu assessorado, pesa muito, eu acho, o descontrole do marqueteiro do Davi Almeida. Acho que ele acendeu um pouquinho a pólvora no momento errado. A nota também talvez não tenha sido na medida, porque ele pede desculpa, mas ao mesmo tempo ainda é agressivo, assume uma conduta, né? Enfim, talvez o resultado disso não seja de tanto impacto em função do tempo. Não sei para a imagem do Davi, isso a gente vai acompanhar aí ao longo do tempo e também nos próximos dias. O pessoal do Amazonino Mendes, pelo que eu percebo, tenta tornar isso, causar um impacto maior. Eles têm um debate possível a se confrontar, porque o Amazonino Mendes confirmou que vai ao debate da TV Amazonas, o último debate a ser entre os dois, né? Vamos ver o resultado disso e também que impacto isso causa nas pessoas e no eleitor. Rose, obrigado pelas informações, um ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. 19
O verdadeiro candidato do povo é o criador das carretas da saúde e das carretas da mulher. Uma ação de saúde preventiva que salvou a vida de milhares de manauaras. O verdadeiro candidato do povo garante: as carretas vão voltar, porque o que deu certo não pode parar. Volta, negão! Amazonino é o verdadeiro candidato do povo. 19 é negão. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público! Chegou o repasse do governo federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações: gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Você ouve Band News Manaus. 9h10. Última parcela do auxílio emergencial será paga em dezembro e preocupa a população mais pobre. Os detalhes com Beatriz Silveira. O fim do auxílio emergencial é avaliado por economistas como um forte impacto negativo para famílias amazonenses. Eles sugerem possíveis soluções envolvendo a abertura de negócios próprios para driblar a situação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informa que o auxílio emergencial não será prorrogado para 2021. Segundo o governo federal, dezembro será o último mês que as famílias irão receber o benefício. Com o fim da assistência, o vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, o CORECON, Altamir Barroso, sugere que os poderes municipais e estadual se unam para dar suporte à população. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, do PRTB, prometeu ontem, no plenário Rui Araújo, que vai ingressar com uma ação no Ministério Público do Estado do Amazonas para que o governador Wilson Lima pague corretamente as emendas impositivas dos parlamentares do Estado. Conforme Josué, em 2019, dos 6,5 milhões de reais destinados através de emendas impositivas dele, somente 2,1 milhões foram aplicados pelo Estado. O presidente da casa fez críticas ao governador. Ele pensa que ele é governador para a vida inteira. O Govergonha se acha o Fidel Castro do Amazonas. Peço para os colegas desta casa para não entregar essa casa na mão dele. Se a gente entregar essa casa na mão do Govergonha, ele vai trazer a Polícia Federal para cá para dentro. Sobre este assunto, o governo do estado enviou nota no fim da tarde de ontem dizendo o seguinte: o governo do Amazonas já pagou este ano mais de 74 milhões de reais em emendas parlamentares, além de ter atualmente mais de 6 milhões de reais já liquidados para pagamento. Quanto a eventuais emendas ainda não executadas, o governo esclarece que atrasos podem ocorrer devido às exigências dos processos administrativo e legal que devem ser cumpridos para que o recurso seja efetivamente aplicado. O Amazonas registra 719 novos casos de coronavírus na quarta-feira, elevando para 175.298 o número de pessoas infectadas no estado. São 69.453 casos em Manaus e mais de 105 mil no interior. O número de pacientes recuperados é de 159.063 pessoas que estão livres da doença no estado desde o início da pandemia. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou 8 novos óbitos por Covid-19, elevando para 4.826 o total no estado. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. Marcos Evangelista, hoje falando sobre vários assuntos. Um deles, claro, é a questão da Black Friday, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Cumprimentando o Marcos Evangelista, nosso economista de todas as quintas. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Rádio Band News FM. Antes de falar da Black Friday, Marcos, tem muita gente na expectativa boa do 13º salário. O consumidor já sentiu aí no bolso o aumento da cesta básica, por exemplo, com os preços dos produtos em alta, a qual deve ser aí a prioridade com esse dinheiro extra no fim do ano? Bem,
se você está recebendo aí esse dinheiro extra, a primeira coisa que você deve fazer, logicamente, é ver se você tem aí alguma dívida te cobrando juros altos. Nossa dica nesse sentido é você abrir mão de qualquer compra e procurar quitar a sua dívida. Por quê? Porque os juros sempre vai de contra os teus planejamentos. Então, não adianta você poupar dinheiro ou comprar produtos se você tem uma dívida te cobrando juros. Entrando dinheiro extra, procura ou negociar ou, de preferência, quitar suas dívidas. E é interessante, né, Marcos, a gente comentar esse assunto agora, porque a segunda parcela do 10º é paga até o dia 20, né, pelo menos no setor particular, no setor privado, né? E é importante as pessoas já começarem, desde já, a se programar para isso, porque tem muita gente, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo e tal, e esquece de dívidas passadas, e é importante isso que você falou agora, se programar, pagar, nem que seja parcelado, mas não empurrar essa dívida para diante, né? Exatamente, os juros de dívidas sempre são maiores que a inflação, então é muito melhor você entrar o ano com o nome organizado, né, com possibilidade de acesso ao crédito, do que você gastar com produtos e continuar com o nome com a inadimplência. Lembrando sempre ao nosso ouvinte telespectador que você com o nome limpo, você tem acesso aí a várias linhas de crédito e você pode planejar os seus sonhos de maneira mais tranquila, uma vez que você vai ter possibilidade de buscar um financiamento ou um empréstimo. Então, realmente, Samara, o importante é você procurar quitar suas dívidas em prioridade a qualquer outro assunto. E amanhã é a Black Friday e tem um decreto governamental de que não pode aglomerar. Tem aí as promoções. E a alternativa foi o drive-thru aqui na nossa capital. Você acha que isso pode trazer algum tipo de impacto, Marcos, na compra e na venda dos produtos que poderiam estar em promoção nesse período? Veja bem, Arthur, eu acho que nesse ano nós vamos ter uma Black Friday diferente. Por que diferente? Porque muita gente que não tinha intimidade com os meios digitais passaram de maneira forçada a ter, abrir às vezes até conta em bancos digitais em função desse isolamento social que nós tivemos aí no auge da pandemia. Então eu acredito que as vendas online vão dominar nesse momento de Black Friday e eu trago aqui uma grande notícia, uma novidade, sobre esse assunto. Já existia, ano passado nós falamos sobre o site Reclame Aqui, que a gente falava para você consultar antes de você fazer sua compra para saber se aquela loja realmente era confiável. Esse ano, nós temos uma novidade muito grande que vai ajudar você, consumidor, que quer fazer aí sua compra na Black Friday. É o site confiaaqui.com.br. É do mesmo grupo do Reclame Aqui, porém, ele é um site voltado a combater as fraudes, principalmente nesse momento de Black Friday. Eu acabei de entrar para me ver como funciona, para poder falar com propriedade para vocês, e é muito interessante, principalmente para nós de Manaus. Por quê? Além dele ser um comparador de preços, você coloca o seu CEP e lá automaticamente vai estar computando o custo com a entrega do produto, porque muitas vezes você acaba se empolgando, esquece de olhar o frete e aquela promoção, quando você faz a compra, você percebe que aquela economia esperada não é tão real. E o mais importante, Samara e Arthur, ele faz um comparativo automático dos últimos 6 meses de evolução daquele preço. O que quer dizer isso? Vai demonstrar para você que quer fazer uma compra se aquela promoção realmente é verdadeira. Então, nós estamos fazendo aqui uma propaganda gratuita, mas porque o impacto social desse site realmente vai ser muito bom para o consumidor que quer fazer sua compra, para ele não ser enganado. Porque, infelizmente, nesse período, existe ainda empresários que aumentam seus preços e dão o desconto nessa data, forjando aí uma promoção. Então, com essa tecnologia, essa nova tecnologia que esse site está trazendo, você vai conseguir realmente desmascarar se aquela loja está tentando enganar o consumidor ou se realmente aquela promoção é verdadeira. Então, eu fiquei muito satisfeito
com essa novidade aí do site Reclame Aqui e estou indicando aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, antes de efetuar suas compras, entra no site, lembrando que é gratuito, confiaaqui.com.br. É isso, Marcos. Quero agradecer pelas dicas e pelas informações, que o nosso ouvinte possa pegar essas dicas e aplicar, né? Tanto com o seu 13º salário quanto nessa Black Friday que acontece amanhã. Um ótimo dia para você e até quinta-feira que vem. Grande abraço a todos, até a próxima quinta. Sua viagem com Ricardo Freire. Viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu continuo viajando na viagem da Andréia, que em junho do ano que vem vai com 2 amigas para a Grécia e me pediu um roteiro de encher os olhos e que permitisse muito descanso para se recuperar desse 2020 que não vai deixar saudade. Elas têm 12 dias para ficar por lá e compraram uma passagem com chegada e saída de Atenas. Para um roteiro bem relax, eu sugiro Atenas e mais 2 ilhas somente. Mas quais ilhas? Olha, o que não falta na Grécia são ilhas lindas, autênticas e pouco conhecidas. Mas numa primeira viagem, será que vale a pena trocar uma das 2 ilhas mais desejadas, Santorini e Mykonos, por alguma ilha menos turística? Santorini é aquela ilha com vilarejos branquinhos encarapidados na caldeira de um vulcão submerso. É onde ficam aquelas igrejinhas com cúpulas azuis arredondadas. É uma pintura, mas as praias são mais ou menos, viu? Mykonos tem os vilarejos mais bem cenografados, com cafés à beira-mar, moinhos de vento, uma diversidade de praias lindas e clima de festa. Dá para abrir mão de alguma dessas 2 ilhas? Olha, eu não abriria, não. Então, Andréia, eu não vou ser original, não. Eu vou te recomendar chegar em Atenas, ficar 2 noites, para daí ter um dia inteiro para turistar pela cidade, e de lá vocês vão para Santorini. Ficam 3 noites em Santorini. Eu não ficaria mais do que isso, porque as praias de Santorini não são isso tudo. E daí pegaria um ferry boat rápido para Mykonos, daí entre 2 e 3 horas de viagem. E ficaria 5 noites em Mykonos para relaxar de verdade e aproveitar muito. Daí vocês voltam para Atenas e dormem uma última noite lá, porque a passagem de vocês tem volta saindo de Atenas. Amanhã eu dou dicas de logística de uma viagem à Grécia para quem ainda não tenha comprado a sua passagem. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Vamos pensar juntos. Até o ano de 2002, o PIS e o COFINS eram calculados, em regra geral, sobre o faturamento de sua empresa. Fácil, uma porcentagem direta sobre uma base de cálculo. Ok. A partir de então, criou-se um outro método que leva em consideração o mesmo faturamento, porém com descontos de créditos previstos em lei e outras alíquotas. Temos 2 regimes agora. Olha esse exemplo. Minha empresa faturou 100 mil e está no primeiro regime. Pagou 3,65% direto do faturamento, ou seja, R$ 3.650. A empresa do meu vizinho faturou os mesmos 100 mil e está no segundo regime. Apurou um crédito de 60 mil, portanto, usou a base de cálculo de 40 e pagou sobre essa base 9,25%. Resultado final do imposto, R$ 3.700. Praticamente o mesmo. Pergunta: quem gastou mais para calcular tudo isso? O meu vizinho pagou o mesmo imposto pelo caminho mais difícil, menos eficiente, mais custoso, não só para ele, mas para o governo também. Vou chamar isso de custo da ineficiência tributária brasileira. Acessem o nosso podcast para mais informações sobre impostos. Até mais!
Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Davi 70 Prefeito. Pessoal, o Amazonino, o Eduardo Braga e o Arthur estão desesperados com as pesquisas. As acusações que eles fazem contra mim são coisas requentadas. O TCE aprovou todas as minhas contas. Sou ficha limpa e não tenho apoio do governador nem de nenhum poderoso. Lamento tudo isso. Mas você sabe, quem está no poder há 40 anos faz qualquer coisa para não largar o osso. A nossa resposta será o voto no domingo. Coligação na FAN de Manaus. Avante, Democratas, PROS, PDC, PMB, PRTB, PV. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 26 minutos, vamos falar sobre reajuste nas contas de energia dos amazonenses. Os detalhes com Guilherme Guedes. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressa com uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para que a concessionária Amazonas Energia se abstenha do reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, no exercício de 2020, enquanto durar a pandemia, sob pena de multa diária no valor de R$500 mil na hipótese de descumprimento. A ação foi movida no dia 10 de novembro e aguarda a decisão da Justiça. A Defensoria pede a concessão de medida liminar para barrar o reajuste de forma emergencial e que seu pedido seja confirmado no julgamento do mérito da ação. O reajuste foi definido em 27 de outubro desse ano, em reunião pública da ANEEL. Em Ipixuna, no interior do Amazonas, a operação Iuruã prende um homem e duas mulheres por tráfico de drogas. Os alvos da operação eram 4 indivíduos integrantes de uma organização criminosa que atuavam no município. Um adolescente de 17 anos que fazia parte da organização conseguiu fugir antes da chegada das equipes policiais. Todos eram ligados ao comércio ilícito de drogas. Foram apreendidos quase 70 porções de drogas, uma quantidade em dinheiro, além de 3 aparelhos celulares. Passados 9 meses de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus, as medidas adotadas para a retomada econômica mostram melhores resultados na região norte do país. O apontamento foi feito pela nova edição do Boletim Regional do Banco Central e, de acordo com o documento, a estrutura industrial voltada para bens duráveis destinados ao mercado doméstico e à exportação de commodities, além de uma maior injeção financeira relativa do Programa de Auxílio Emergencial do Governo Federal, beneficiaram a região para este efeito positivo. Mônica Bergamo, na Band News FM. E por que a gente está tocando isso? Porque a Mônica estava ao lado do Maradona na abertura da Copa do Mundo, né, Mônica? Pois Megali, o que aconteceu, né? Eu estava aqui pensando, quer dizer, como é que eu fui me sentar ao lado do Maradona na abertura da Copa do Mundo, a primeira na América Latina, não a primeira, mas depois de muitos anos, numa Copa na América Latina, uma festa popular inacreditável, porque você junta Maradona, Brasil, organização da Copa do Mundo, Itaquerão, qual que é o resultado disso tudo? Megali, muita festa, mas muita confusão. Mônica... Então, quando eu cheguei ali no Itaquerão, na abertura da Copa, o Maradona, dou de cara com o Maradona correndo para todo lado, porque não conseguia achar um lugar reservado para ele na Copa, naquele dia. E aí vai para um lado, vai para o outro, todo mundo atrás do Maradona, aquela confusão geral, Maradona, Itaquerão, desorganização, eu grudo no Maradona.
alguém abre a porta de um camarote qualquer que ninguém sabia que camarote era, o Maradona entra correndo, eu entro correndo atrás. Aí no que eu entro correndo atrás, me sento ao lado do Maradona e assisto a partida ali com ele. Maradona, inclusive, acertou o resultado do jogo. Logo que eu cheguei ali do lado dele, perguntei o que ele achava que ia dar Brasil-Croácia. Ele falou, vai dar 3-1, deu 3-1. E eu me lembro também, né, Megali, que ele, as pessoas ficavam xingando a Dilma, a gente se lembra bem desses gritos, e Maradona não entendia nada e ficava me perguntando o que estão falando, o que estão falando. Quando eu traduzi para o espanhol, ele falou, achou um absurdo completo, uma grosseria, ele que era alinhado com governos de esquerda da América Latina toda. E um outro bastidor interessante, Megali, é que o Maradona estava vetado pela FIFA. O Maradona não podia ir nos camarotes super VIPs que a FIFA tinha reservado para os seus convidados na Copa. Agora, Megali, o que aconteceu com esse veto? Virou fumaça. Virou fumaça, Virou porque pó. Desculpa. A FIFA não mandava convite para ele, não queria ele, mas os outros convidados VIPs, de alguma forma, sempre um conhece o outro que conhece o outro, levavam o Maradona. Eu me recordo que os diplomatas argentinos levaram o Maradona para um dos jogos, eu acho que era o jogo Brasil contra o Chile. Ele foi uma estrela total no camarote mega VIP da FIFA. Ele estava proibido de entrar, mas os diplomatas da Argentina chegaram lá com ele, ele entrou, ele foi a grande estrela, e ele acusava a FIFA na época de suborno, de roubo, fazia as maiores acusações. E, portanto, estava vetado, mas Maradona entrou em todos os lugares que quis e foi recebido com muita festa no Brasil. Apesar dessa eterna provocação, quem é melhor, Pelé ou Maradona, eu vi de perto todo o amor e todo o carinho com que os brasileiros o recebiam. Mônica Bergamo e suas histórias maravilhosas. Mônica, um beijo para você, até amanhã. Um beijo, até amanhã. 9h31. Compras online da Black Friday acende alerta para golpes virtuais em Manaus. A reportagem é de Gabriele Moura. Nesta semana ocorre a Black Friday em todo o país. No Amazonas, as vendas serão de forma online e em formato drive-thru, quando o consumidor compra e retira o item sem precisar sair do carro. A medida segue decreto governamental para evitar aglomeração em shoppings e lojas de Manaus. De acordo com o advogado especialista em direito do consumidor, Luiz Albert, o consumidor deve redobrar a atenção em compras virtuais, principalmente se precisar trocar algo. O consumidor ele tem 7 dias após o recebimento do produto para poder efetuar uma troca ou a devolução do dinheiro que ele achar melhor. Ele deve, de imediato, após essa vontade, fazer contato com a empresa, com a loja, e se comprovar desse contato, certo? Via chat, via e-mail, via o site. Então a empresa deve fazer a troca ou o estorno para o consumidor. A recomendação de vendas e-commerce e drive-thru foi enviada a órgãos como Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL, e CDL Jovem, além da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio. O diretor-presidente do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o Procon Amazonas, Jalil Fraste, conta que fiscalização está sendo feita para verificar se as medidas de proteção estão sendo cumpridas. A gente espera que os consumidores estejam atentos para as recomendações, atentos para onde vai adquirir os produtos e as formas de pagamento, e assim evite, de fato, um grande problema para si em período posterior. Em caso de cumprimento de prazo de entrega, é fundamental que os consumidores estejam atentos e os fornecedores, sobretudo, pois os prazos ofertados devem ser cumpridos. Um dos pontos a ficar atento também é manter a etiqueta no produto, já que algumas lojas só aceitam efetuar a troca se o produto ainda estiver devidamente etiquetado. Outra condição comum para trocas é apresentar a nota fiscal ou, em caso de presentes, o cupom escrito que permite a troca dentro do período. Muito cuidado, né? Eu confesso que eu tenho um medo de ir para sites que eu não conheço, abrir, ficar fuçando lá e de repente comprar, colocar os dados pessoais, muito mais do que isso, colocar o número de cartão, né? Fazer toda a compra e perceber que de repente, né, você não vai receber o produto. É complicado isso. Então, as pessoas têm que ficar realmente com o pé atrás e sempre procurar saber se aquele é um site confiável
para você ir atrás dessa promoção, porque promoção que não falta em sites, principalmente da Black Friday, que está toda direcionada à internet, né? Hoje eu entrei num site, gente, só roupinha bonita, que coisa boa, mas eu tenho coragem de comprar, eu abri assim, eu desconfiei, eu digo, não vou meter minha cara aqui. Importante saber se alguém, algum amigo, familiar já comprou lá e se chegou o produto, né, nesses sites novos. Tem muita tentação, é muito grande. Muito grande a tentação de compra pela internet, mas tem essa outra parte que, infelizmente, eles aproveitam disso, esse chamariz de promoção, para justamente enganar as pessoas. Então, tenha muito cuidado na hora de comprar, principalmente nesse período de Black Friday. Vá nos sites que você realmente já conhece, né? Já compra. Tem sites confiáveis. Eu já fiz compra, meio desconfiada, mas eu tive que fazer a experiência. Fiz a experiência, a compra chegou direitinha, bonitinha, fechada, enfim, dentro do prazo estipulado, chegou até antes do prazo estipulado e foi muito boa a experiência. Mas aqueles sites que a gente não conhece e desconfia, aí tem que ficar mesmo com o pé atrás, não tem jeito. Exatamente. E seguir aquela dica do Marcos, né? Se tem alguma dúvida, vai lá no Reclame Aqui, vê se tem alguma reclamação desse site, ou no Confie Aqui, você faz a comparação do preço e sabe se o site é confiável ou não. 9h35, agora vamos falar de um assunto muito sério, né? O índice de óbitos por câncer de próstata cai no Amazonas, mas esses números ainda são altos. Os detalhes com a repórter Cindy Lopes. O Amazonas registra tendência leve de redução de morte por câncer de próstata, levando em consideração os últimos 5 anos. De 2015 a 2020 até o mês de outubro, houve diminuição de 24% na quantidade de casos. O dado foi divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde durante evento de prevenção à doença realizado nesta terça-feira em alusão ao Novembro Azul. Foram registrados 198 óbitos pela doença em 2015 e ano após ano os casos diminuíram. De janeiro a outubro de 2020 ocorreram 150 mortes. Segundo o epidemiologista da Gerência de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da FVS, Ronildo Alencar, a tendência no estado ainda é sutil. No Amazonas, se observa de 2015 para até 2020 uma leve tendência de diminuição por óbitos. 2015 para cá é uma tendência muito sutil, a gente não pode considerar o 2020 fechado, né? É um número bem menor do que os anos anteriores, mas são dados que foram obtidos até outubro de 2020. Conforme o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a neoplasia de próstata é a segunda maior causa de morte no país, perdendo apenas para o pulmão. Além disso, 70% dos óbitos no Amazonas por câncer de próstata ocorrem na faixa etária maior de 70 anos. O cirurgião oncológico da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, Paulo Mendonça, diz que um dos principais fatores relacionados ao câncer de próstata ainda é o diagnóstico tardio da doença. Então, a partir dos 50 anos para a maioria dos homens, e se você teve algum familiar com câncer de próstata, pai, irmão ou tio, o ideal é que comece já a fazer mais precocemente, a partir dos 40 anos. E o nosso principal foco, como na mamografia para a mulher, é fazer o diagnóstico precoce antes que você consiga palpar esse nódulo. A campanha Novembro Azul marca o mês com a conscientização dos homens para o diagnóstico precoce e prevenção ao câncer de próstata. 9h38, 9h38 na capital amazonense. Os candidatos infectados com a Covid-19 têm uma nova chance de fazer o Enem 2020. A reportagem é de Guilherme Guedes. Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, que forem diagnosticados por alguma doença infecto-contagiosa como o coronavírus e, portanto, estiverem impossibilitados de fazer as provas, podem ter uma nova chance. Nesse caso, a orientação é ligar para a Central de Atendimento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, 0800 61 61 61, e comunicar a doença até um dia antes da data da prova. Fora isso, depois da aplicação, o candidato também deverá registrar o problema, anexando o laudo médico na página do participante. A estudante Maria Eduarda conta que aproveitou o período de quarentena nesse ano e o adiamento da prova para se capacitar ainda mais. Eu tive apenas uma semana de aula e depois veio essa pandemia e assim, eu acredito que tenha muita matéria ainda que vai cair no Enem, que a gente não deu, que a gente não estudou, sabe?
Além da Covid-19, podem participar da reaplicação da prova os estudantes com outras doenças infectocontagiosas. O coordenador de uma escola preparatória para vestibulares, Marcondes Santos, explica como tem sido a metodologia de ensino aos estudantes durante a pandemia. Existem basicamente 3 motivos pelos quais a gente não fez nenhum trabalho online. E nós verificamos que cerca de 40% dos alunos teriam dificuldade de ter acesso a uma conexão boa de internet que permitisse que ele assistisse às aulas. Nos dias de provas, todos os candidatos e profissionais envolvidos devem usar máscara de proteção facial. Por causa da pandemia, o exame terá 2 modalidades de provas. As impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Terá ainda uma versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação da prova acontece em 23 e 24 de fevereiro. Os resultados serão lançados a partir de 29 de março. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. 19 é legal. Renda Manaus, R$300 mensais por 4 anos. Novo levantamento técnico mandado fazer por Amazonino Mendes aumentou o alcance do programa. Serão 137 mil famílias beneficiadas já cadastradas no Bolsa Família. O encaminhamento do projeto à Câmara Municipal em regime de urgência será o primeiro ato de Amazonino Prefeito. Voto no Negão porque promete e faz. 19 é legal. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público. Chegou o repasse do governo federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. 9h41 e 30 sepultamentos são registrados nos cemitérios de Manaus no dia de ontem. Desses, 26 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, sem opção de cremação. Já nos cemitérios particulares da cidade, 4 enterros foram realizados. Entre as causas de morte do total de sepultamentos, um foi declarado como Covid-19 e nos espaços privados também foi registrado um óbito pela doença causada pelo coronavírus. A Polícia Civil prende 2 mulheres com drogas e anabolizantes ilícitos na zona centro-oeste de Manaus. A ação policial ocorreu ontem no bairro Alvorada. De acordo com a polícia, a dupla também falsificava produtos terapêuticos. Um dos anabolizantes possuía advertência informando que o uso seria somente para fins veterinários. Diante dos fatos, as 2 mulheres receberam voz de prisão e foram conduzidas à sede do 10º Distrito Integrado de Polícia. A Polícia Federal no Pará deflagra na manhã de hoje uma operação com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de extração ilegal de minério de manganês no sudeste do estado. A operação acontece em conjunto com a Agência Nacional de Mineração. As investigações identificaram o fato de que a empresa alvo da operação utiliza títulos minerários vencidos e extrai minério em grande quantidade em local diverso do autorizado. Destaque agora de Brasília, fala Larissa Arantes. Uma versão preliminar do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 será debatida em reunião marcada para a próxima segunda-feira, dia 30. De acordo com o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Williams Freire Bezerra, o CONASENS irá participar da reunião juntamente com outras entidades envolvidas na elaboração do plano pelo Ministério da Saúde. Vamos ter uma reunião dia 30 para fazer uma análise preliminar dele, dia 30. A partir daí a gente saberá mais ou menos tirar essas dúvidas aí com relação ao que tem apresentado. 9h43, ele está chegando, tem hoje Repeteco de Simão. Boemba, boemba.
com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali! Mr. President! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, porque hoje nós estamos poéticos e temos 3 pensamentos da vacina. Bolsonaro lança a primeira vacina brasileira. Oba! A Fitosavac. Muito eficaz. Mas funciona? Muito. Ô Simão, quem voltou à moda agora é a Lady Di, né? Lady Di tá na onda. Por causa de um seriado, né? Não, você vê, só na Netflix tem 3 séries sobre Lady Di. Tem. E eu tenho, Megali, uma declaração inédita. Ah, então é boemba. Sim. Boemba, boemba. Bombe. Tem uma declaração inédita quando a Lady Di entrou para a família real. Vamos ouvir a declaração da Lady Di? Bora. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada, não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Coitada da Lady Di. Pra quem não tá vendo, é a Lady Di com uma bocona. Dublando o Bolsonaro. Não, porque você sabe, a família real é uma família complicada. Ela teve problemas. Então, quando ela entrou para a família real, o que ela falou? Vamos lá, Thiago. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Gente, isso é perfeito. Caralho, não deixa. Isso é perfeito. Ai, tô até com dor aqui. Eu tô chorando. Nossa, isso é... Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã. 9h46, 9h46 na capital amazonense. Preconceito com a idade pode trazer inúmeras consequências ao idoso, como perda da autoestima e depressão, alertam os especialistas. Os detalhes com a Cindy Lopes. Atitudes negativas ou discriminatórias contra idosos são generalizadas. Elas também afetam negativamente a saúde física e mental dessa população. A cada 2 dias, uma pessoa idosa é vítima de discriminação em Manaus. O dado é baseado no número de pessoas que procuram uma delegacia para registrar a ocorrência. Entre janeiro e outubro, foram 190 casos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A titular da delegacia especializada em crimes contra o idoso, Andréa Nascimento, alerta que o preconceito com a idade pode trazer inúmeras consequências ao idoso. Vão desde as consequências materiais, quando eles são impedidos de realizar alguma negociação, ou então de ter acesso a alguma operação bancária, por exemplo, até mesmo as consequências psicológicas. Quando eles chegam à delegacia, eles se sentem abalados, se sentem humilhados por terem passado por algum tipo de discriminação ou preconceito. O psicólogo Adriano Lago diz que o idoso que sofre agressão, seja ela física, moral ou verbal, pode desenvolver diversos traumas. Levam o idoso a ficarem com isolamento social, né? Vamos começar a visualizar a perda do apetite, e aí vão se instalando várias outras patologias que esses tipos de agressões podem sim levar a uma depressão, posteriormente podem levar a outras patologias. A Miss Idosa Amazonas 2019, Marisete Brandão, de 66 anos, defende que a terceira idade é a melhor fase da vida. Que ele aproveite a terceira idade com mais amor, com mais carinho, com mais sabedoria, que ele possa sair, que ele possa se divertir, compartilhar mais com os amigos. A terceira idade não impede que você faça nada disso, que você tenha seu lazer. A terceira idade, ela é tão jovem quanto um jovem de 18 anos. Conforme o Estatuto do Idoso, condutas como discriminar, humilhar, menosprezar ou desdenhar da pessoa idosa são crimes, assim como impedir ou dificultar o acesso a operações bancárias ou ao direito de contratar serviços e exercer cidadania. A pena é de 6 meses a 1 ano.
Band News FM Esportes. E esportes, obviamente, é com ele, Patrick Vieira, conosco. Muito bom dia. Muito bom dia, Arthur. Muito bom dia, Samara. E aos ouvintes da Band News Difusora. Patrick, o São Raimundo foi atropelado na Copa do Brasil Sub-17. O que aconteceu? Arthur, o Atlético Mineiro está nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Apesar de atuar fora de casa, o Galo não tomou conhecimento do São Raimundo aqui do Amazonas e venceu o adversário por 6-0 nesta quarta-feira no Estádio da Colina, aqui em Manaus. Os gols foram marcados por Fabrício e João Lucas, 2 vezes cada, Alexandre Lopes e Guilherme Alexandre. O Tufão ainda desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 0-0. O Galo agora vai pegar o vencedor do confronto entre São Raimundo de Roraima e Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul, que estão jogando ontem na segunda fase, né? Que jogaram ontem na segunda fase. E o Brasil de Pelotas acabou passando, acredito eu. Mais conhecido também como as oitavas de final. A partir de agora, os confrontos serão de ida e volta em mandos de campo determinados através do sorteio e ainda não há datas confirmadas para as fases seguintes. E o Manaus lança ingresso virtual de R$10 para a partida contra o Remo. Fala os detalhes pra gente. Conta tudo, Patrick. O que é isso? Ingresso virtual? Isso mesmo, Samara. A gente tá comentando também ontem que se não tivesse esse período de pandemia, nós iríamos ver a arena lotada, uma decisão contra o Remo, com certeza mais de 40 mil pessoas ali, lotadíssima, empurrando o Manaus, né? E agora, dependendo unicamente, exclusivamente dos próprios resultados para se classificar para a próxima fase da Série C, o Manaus lançou nesta quarta, dia 25, ingresso virtual para a partida decisiva do sábado, dia 28, diante do Clube do Remo, pela 17ª rodada da Série C. O ingresso, que será vendido ao preço simbólico de R$10, servirá para custear as despesas do clube na competição. A iniciativa tem o intuito de arrecadar fundos para o clube que não pôde contar com o dinheiro das bilheterias, uma vez que os estádios estão fechados por conta da pandemia da Covid-19. E para obter o ingresso, basta acessar o endereço virtual, né? eusomanaus.com.br/ingresso-virtual de novo. O pagamento do ingresso é feito via cartão de crédito pelo PagSeguro. Então, já foi divulgado uma primeira parcial, né? 80 ingressos já foram vendidos virtualmente, né? Se a pessoa quiser lá ajudar o clube ali, né? A custear também a logística do Manaus ali, é muito bom, né? E a gente espera que a gente volte a ver o estádio lotado novamente. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, Patrick? O que tem aí pro fim de semana? Hoje temos Fortaleza e Goiás, né? Fechando ali a rodada aqui dos jogos que foram adiados devido à pandemia de Covid-19. Libertadores também temos hoje Guarani do Paraguai e Grêmio, e Sul-Americana, o Vasco vai lá jogar contra o Defensa e Justiça da Argentina. E do Campeonato Brasileiro, jogos de ontem. Meu Botafogo não tem jeito. Fez o gol de honra, mas não ganha, hein? Não deu para ganhar ontem. Acabou sendo superado ali pelo Atlético Mineiro, que agora é líder do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo vem logo atrás. O Ceará e o São Paulo empataram em 1-1. E o Corinthians foi lá em Curitiba e venceu o Coritiba por 1-0. E ali está tentando fugir da zona da degola, né? Também tivemos Libertadores. O Palmeiras jogou contra o Delfim, venceu por 3-1, encaminhou ali a vaga para as quartas de final. Também tivemos a Copa Sul-Americana, né? O Independente da Argentina venceu por 4-1 o Fênix. Esses são os destaques. Tá aí, então. Temos resultados da Champions League também? Isso? Temos sim. O Real Madrid venceu a Inter de Milão por 2-0. O Shakhtar Donetsk perdeu por 4-0 para o Borussia Mönchengladbach. O Manchester City ganhou de 1-0 do Olympiacos. E o Ajax ganhou de 3-1 do Midtjylland. E o Liverpool acabou perdendo em casa para o Atalanta, mesmo ali que sofreu vários desfalques por lesão e estava jogando com um time alternativo. E, Patrick, nossa solidariedade ao Paulo Roberto, né, que é presidente da CREA, né? Conta pra gente que ele está vivendo um momento assim difícil, né? E toda a nossa solidariedade aos amigos, aos parentes e principalmente ao Paulo, para ter muita força nesse momento. Isso, ontem foi divulgado em alguns grupos de esporte, né? O nosso querido amigo da difusora Zezinho Bastos
que é participante ali da diretoria da ACLEA, da Associação de Cronistas Esportivos aqui do Amazonas, e o presidente Paulo Roberto encontra-se hoje internado no Delfim Aziz, porque ele está respirando com ajuda de oxigênio. Eu ainda não sei qual é o estado dele, né, se é Covid-19 ou outra doença respiratória, mas a gente vai ficar em oração, vai mandar energias positivas para ele e para a família, para que ele venha se recuperar, né? Ele que participou da transmissão do jogo da final pela Band Amazonas, junto com o Eduardo Monteiro de Paula lá comentando, e com o Lissandro também da Federação Amazonense. E a gente lembra desse jogo aí que o Manaus acabou perdendo, mas eles estavam ali com a transmissão aqui em Manaus. Então, toda a sorte do mundo para o Paulo Roberto, nosso querido amigo também da imprensa amazonense. Finalizando aqui a nossa coluna de hoje, lembrar os jogos que serão transmitidos pela Band News FM. Hoje, quinta-feira, jogo da Libertadores, tem Guarani do Paraguai e Grêmio. E amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, a partir das 16 horas. Na sequência, Bahia e São Paulo, a partir das 18 horas. E no domingo é eleição, não teremos nenhuma transmissão esportiva aqui por Manaus. Obrigado, Patrick. Até amanhã. Valeu, Arthur e Samara, e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Outro dia a gente falou sobre o treino mais rápido, né? Cuidados e atenções que a gente deve ter para que o corpo não saia ali da organização. Quando a gente começa a mandar comandos diferentes, mesmo para fazer de uma forma um pouco mais rápida, já muda tudo e todo mundo entra em cena. Até nos movimentos sem peso a gente precisa se atentar, né, Camila? A gente falou deles mais rápidos e agora eu queria falar com você hoje sobre com mais peso ou menos peso. Muita gente treinando em casa e esses treinos têm sido com menos cargas, né, do que elas seriam capazes, inclusive, de aguentar. É importante também prestar atenção, né? Às vezes pode ser contraditório, mas quem treina vai entender. Sem carga, a pessoa às vezes se movimenta de uma forma não errada, mas é diferente. A carga às vezes ajuda a gente a fazer o movimento certo. Explica isso pra gente. Renata, para você continuar fazendo certo, com mais velocidade, com foco e prestando atenção, você precisa de qualidade de movimento e automatização de movimento. Isso é fato. Por isso que a movimentação, o padrão de qualidade de movimento, ele é fundamental em qualquer momento. O grande problema que normalmente acontece é que as pessoas acabam não tendo essa automatização de movimentação e aí, na hora que acelera, ela acaba mandando um comando errado ou não mandando o comando, não tendo tempo, e se machuca. Então, a qualidade de movimento, quanto mais automatizada ela for, com mais qualidade ela tiver, quanto melhor for sua movimentação, menos chance você tem de se lesionar sempre. Por isso que a gente preza, essa é a base de qualquer tipo de movimentação. E aí, aos poucos, você vai ganhando confiança, vai acelerando e vai vendo que não vai tendo problema nenhum. Tem alguma dúvida? Mande aqui, não fique sem treinar, não ache que não vai dar certo, sempre dá. Informa@bandnewsfm.com.br, nas redes sociais, @rveneri, VENERI, e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi é o candidato que veio do povo, está com o povo e vai trabalhar pelo povo. Eu falei que já fui governador, presidente da Assembleia, deputado. Antes eu era um simples motorista. Com muita honra. Com muita honra. E no dia mais importante da minha vida política, colocaram uma faixa de governador em mim. Disseram, o governador precisa oferecer um almoço à sociedade manauara e amazonense. E vai ser no restaurante tal. Eu digo, opa, para aí. Eu não sou o governador? Sim. Então vocês vão almoçar onde eu gosto de almoçar. Lá no Mercado Adolfo Lisboa, na Banca do Geraldo. Aí chegou lá e me perguntaram, por que o senhor, no dia mais importante da sua vida política, o senhor veio almoçar no mercado? Eu disse, é exatamente por isso.
é que eu vim almoçar aqui. É para que eu nunca esqueça do lugar de onde eu vim. Agora, Davi, agora é 70. Coligação Avante Manaus. Avante, Democratas, PROS, PTC, PMB, PRTB, PV. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas e 59 minutos, quase ao fim do Band News Manaus. E Arthur, teve um ouvinte nosso aqui que mandou: força, Samara, não cairemos para a segunda. Esse dragão será vencido. É o Elias Salomão, lá do Novo Aleixo. Forte abraço, Elias, é isso aí. A gente hei de subir mais um pouquinho. A situação tá bem difícil pro Botafogo. Pelo menos sair da zona de rebaixamento já tá bom demais. É importante, né? Apesar do... Estava até conversando agora com o Patrick Vieira aqui do Esporte, que os próximos jogos serão bem difíceis pro Botafogo. Vai enfrentar quem tá no topo da tabela. Tem Flamengo pela frente, tem o São Paulo. São os dois, né? Tem o Flamengo primeiro, se eu não me engano, dia 5, e o segundo jogo contra o São Paulo. Eu já vi tudo. Samara já... Não, o próximo é o Inter. Depois do Flamengo vem o Inter. Jesus! A situação tá complicada. Depois vem o Santos. Nossa Senhora. Que tá indo muito bem. Depois vem o Corinthians, que também tá ali no topo. Como diz o ditado, só Jesus na causa. Mas quem sabe, né? Quem sabe. Samara, vamos falar um pouco do trânsito antes de finalizar, porque... Logo cedo o trânsito melhorou, mas tinha alguns pontos de muita lentidão, exemplo da Avenida Djalma Batista, que continua com problemas. Atenção, você motorista, até amanhã, Samara. Até amanhã, Arthur. Fique agora com Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Agora, Band News Station, com Carla Bigato. Band News.